Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Rio Branco desta terça-feira, hoje 25 de dezembro. Agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que mesmo com o feriado de Natal está em casa descansando e acompanhando o Bom Dia Rio Branco. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu recebo aqui o vereador Roberto Duarte do MDB. Ele que também é deputado estadual eleito e diplomado. Vereador, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião. Bom dia a todos que estão nos assistindo, principalmente nessa data maravilhosa, né? O Natal, o espírito natalino tomando conta de toda a nossa população. Eu quero desejar um bom dia especial a todo mundo que está nos assistindo hoje. Agora, para descontrair um pouco na sua campanha agora para deputado estadual, eu via muitas publicações suas nas redes sociais, onde diziam assim, o homem é bom de palavra, falou que veio e veio, falou que vinha e veio. Veio, perfeito. E assim mesmo eu falo aqui, né, porque sair de casa num feriado como esse, 25 de dezembro, para justificar, para dar satisfação, vamos dizer assim, de um mandato, não é fácil. Obrigado por sua vinda nessa manhã. Eu que agradeço que você tenha nos acompanhado muito nas redes sociais também e a toda a população de Rio Branco. A nossa essência nessa última eleição foi justamente as redes sociais, porque entendo que hoje é o melhor meio de comunicação com toda a população. E ali a gente presta não só as propostas, mas como esclarecimentos, como uma prestação de conta daquilo que a gente vem fazendo ao longo do mandato e o que a gente quer fazer futuramente para toda a população e aonde a gente mostra as buscas que nós fazemos por melhorias para o nosso município. Vereador, foram 2 anos de mandato de vereador aqui em Rio Branco. O senhor no próximo ano não retorna mais, muito embora ainda estivesse 2 anos, vai para a Assembleia Legislativa. Mas que avaliação o senhor faz, o que o senhor aprendeu e o que o senhor pode deixar de concreto lá na Câmara de Vereadores? Olha só, esses 2 anos de mandato foram muito bons como aprendizado e também como busca de melhorias para a nossa população. Só lhe interrompendo, foi sua entrada na vida pública, né? Justamente, foi o primeiro mandato e nós saímos de lá, em 2 anos de mandato, nós vamos sair de lá com mais de 12 mil proposições apresentadas, mais de 20 projetos de leis, mais de 50 emendas, ou seja, são dados, são números muito positivos para nós levarmos como prestação de conta a nossa população. Para você ter uma ideia, a nossa equipe andava na rua todos os dias. A minha equipe trabalha de 8 da manhã às 17 horas. E é ela, junto comigo, que está sempre buscando melhorias para a população. E a gente tem mostrado isso para a população. Aonde a população nos chama, a gente vai. Olha, nós temos aqui um problema na nossa rua de iluminação. Nós temos um problema de infraestrutura, de asfalto, de buraco. E a gente vai lá, registra, encaminha um ofício aos órgãos competentes, faz a indicação na Câmara Municipal de Rio Branco, buscando fazer com que o serviço público municipal efetivamente chegue no munícipe. Que é isso que é o nosso dever. Quando o senhor fala de 20 projetos de lei, 50 emendas, e aí, fala também do trabalho da sua equipe de 8 da manhã até às 17 horas, eu lhe pergunto, Rio Branco é uma capital, é uma cidade de problema? Rio Branco tem muitos problemas. E eu começo e sempre disse, desde o meu primeiro dia de mandato, o nosso maior problema é infraestrutura de buracos e drenagem. Cobulada com o quê? Com o transporte público de péssima qualidade. Se você me perguntar assim, Roberto, você tem alguma frustração na Câmara Municipal de Rio Branco? Eu tenho uma, Tião, que é justamente com relação ao transporte coletivo do município de Rio Branco. De não conseguir barrar o aumento da tarifa do transporte coletivo e a outra de não ter conseguido trazer de volta os cobradores do transporte coletivo no município de Rio Branco. Inclusive, salvo engano, essa questão dos cobradores, o senhor levantou na última sessão da Câmara de Vereadores. Foi na última... E foi chamado de polêmico, porque talvez não seria uma sessão de discussão. Como é que o senhor avalia isso aí? Todo dia é dia de fazer polêmica? Todo dia é dia de discutir? Todo dia é dia de trabalhar. O que acontece? Na última sessão de 2017, eles votaram um projeto de lei meu que traria de volta os cobradores de ônibus. Eu perdi naquela sessão 7 votos a 6. E aí não consegui. Agora, em 2018, eu apresentei no dia 6 de fevereiro um projeto de emenda à lei orgânica do município de Rio Branco, alterando a lei orgânica do município, trazendo obrigatoriamente de volta os cobradores de ônibus. Apresentei no dia 6 de fevereiro.
Sabe qual é? O dia que eles colocaram para votação, o último dia de 2018. Na última sessão de 2018. Ou seja, a minha primeira crítica com os vereadores foi nesse sentido. Ele não tinha necessidade de aguardar um ano para colocar para votação. E por que isso aconteceu? O senhor faz ideia? Aconteceu porque muitos vereadores que são da base de sustentação da prefeita, que era do ex-prefeito, eles entendiam que esse era um projeto politiqueiro do Roberto. Enquanto, na verdade, não é. É um projeto que visa melhoria no transporte coletivo. Agora, vereador, é um projeto que gera mais de 300 empregos direto. É justamente isso que eu vou questionar com o senhor. Eu costumo falar que uma Câmara de Vereadores, uma Assembleia Legislativa, uma Câmara Federal, um Senado Federal, tem várias cabeças pensantes. Quando um diz sim, outro diz não, o outro diz talvez e assim caminha. Aqui na Câmara de Vereadores, todo e qualquer projeto, toda e qualquer situação e discussão, a base da prefeita diz que é politicagem. Como é que o senhor avalia essa situação? É falta de preparo, de discussão? É falta do quê? O que falta por lá? É falta de justificativa para votar contrário a um projeto que beneficia o povo. É somente isso. Porque, veja bem, no momento que eu apresento um projeto de lei, tornando obrigatório a presença de um cobrador de ônibus que lá na Paraíba a Justiça do Trabalho já decidiu que não pode o motorista de ônibus exercer a função de cobrador, ou seja, de ter dupla função. Quem decidiu isso foi a Justiça do Trabalho lá da Paraíba. E outros estados também estão fazendo essa mesma situação, estão decidindo da mesma forma. Vai chegar uma hora que o Acre vai tomar essa decisão através da Justiça. Sabe por quê? Porque os vereadores não tiveram coragem de enfrentar o Executivo e dizer, não, aqui nós queremos o melhor para a nossa população. Nós queremos o melhor para os munícipes de Rio Branco. Nós queremos um transporte de qualidade. Nós queremos gerar 300 empregos diretos. Muitas vezes o vereador chega e diz assim, mas aí o Roberto Duarte está defendendo que aumente a tarifa do transporte coletivo. E eu faço uma pergunta à população de Rio Branco. E a você, Tião. Me diga uma coisa. Quando se retirou os cobradores de ônibus por decisão das empresas e do ex-prefeito Marcos Viana, do PT, foi decisão unilateral deles de retirar os cobradores, baixou a tarifa do transporte coletivo? Não baixou. E é um custo a menos que eles tiveram. Aumentou ou não? Aumentou a tarifa. Então, como é que eu vou justificar o retorno desses profissionais que são essenciais para a qualificação do transporte coletivo como um aumento da tarifa? Se não houve a redução lá atrás. Então, é uma justificativa que não tem cabimento. As pessoas dizem, o motorista pode fazer a função. Mas veja bem, no momento que entra uma pessoa que tenha deficiência, que tenha mobilidade reduzida, o que acontece? Ela precisa que o motorista saia da sua função, que ele saia da direção do veículo e que ele vá lá baixar e levantar o elevador para aquele deficiente poder entrar e sair do ônibus. Se nesse momento passa algum cidadão pela rua e dá na cabeça desse cidadão, não vou pegar esse ônibus, eu vou sair andando. Qual é a segurança para o trânsito e para os usuários do transporte coletivo? Pelo amor de Deus, é muito importante a presença de um cobrador de ônibus. Defendi isso desde o meu primeiro dia de mandato, vou defender isso até a gente conseguir trazer de volta os cobradores de ônibus. O senhor, como advogado, e bom advogado que quero até lhe parabenizar por todas as suas belas atuações, o senhor acredita que o município de Rio Branco, que a prefeitura de Rio Branco em si, patrola muita lei, vamos dizer assim? Politicamente, com certeza. A base de sustentação da prefeitura, por ser bem maior do que a da oposição, eles fazem como você disse no popular, eles tratoram a oposição aprovando os projetos que eles têm interesse. E aí não se discute. Muitas das vezes os projetos chegavam lá na Câmara Municipal, Tião, e eles eram votados em menos de 24 horas. Enquanto nós precisávamos fazer uma análise maior para discutir mais a temática, para discutir o que é melhor para a população, e mesmo assim, por eles serem maioria, eles passavam aquilo na comissão, passavam em plenário em 4 horas.
Ou seja, não existia nem discussão do Você acha projeto. que muitas vezes eram votadas coisas que eles nem sabiam que estavam votando? Com toda certeza, muitos dos vereadores que ali estão, muitas das vezes, não sabiam nem que se matéria se tratava quando estavam votando. Isso Obedeciam é ordens do Executivo. E eu sempre disse isso. Deixei muito claro isso. Nessa última sessão, eu parabenizei, homenageei todos os vereadores, todos os servidores da Câmara Municipal de Rio Branco, porque cada um deles tem a sua importância. E principalmente a importância para cada lado. Mas eu tenho que defender sempre os munícipes de Rio Branco. Eu digo sempre, Tião, o seguinte, quem me elegeu foi o povo do município de Rio Branco. Agora, para deputado estadual, quem me elegeu foi o povo do Acre. E é a eles que eu devo as minhas referências. Já nós vamos falar da questão da sua eleição para deputado estadual, mas para a gente fechar esse bloco aqui, eu lhe pergunto, o senhor foi o vereador mais votado da última eleição municipal. Quando o senhor deita na sua cama, coloca a sua cabeça no travesseiro, o senhor tem consciência tranquila de que fez o seu papel e de que representou muito bem a população rio-branquense na Câmara de Vereadores? Eu tenho a minha consciência completamente tranquila por ter tentado fazer o meu melhor. Se eu não fiz mais, foi porque eu fiquei engessado no meio de vereadores que tinham interesses pelo Executivo. Mas o que eu pude fazer pelo município de Rio Branco, eu fiz. Eu dei o meu melhor. Muitas das vezes, eu acordava 10, 11, meia-noite, com pessoas me ligando, dizendo de alagações nas suas casas, dizendo da falta de segurança, e eu saía da minha casa, ligava para um assessor em especial, que é o Frank Vidal, que sempre me acompanha, e dizia, Frank, nós temos que ir lá, temos que fazer uma live ao vivo agora nas redes sociais e mostrar para a população o que está acontecendo. Mostrar o que é a realidade do município de Rio Branco. E no outro dia de manhã a gente saía de casa naquele horário, às vezes 10, 11 horas da noite, meia-noite, ia lá, fazia a live, levava para as redes sociais. No outro dia, 7h30 da manhã, 8 horas, a equipe já pegava as fotos que nós fazíamos na noite anterior e encaminhava um ofício à Prefeitura do município de Rio Branco, aos órgãos competentes para buscar as soluções daqueles problemas. Então, eu tenho certeza que nós buscamos fazer o nosso melhor. Se muitas das vezes não conseguimos agradar a todos, é porque, infelizmente, a gente não consegue agradar a todo mundo. Mas que a gente buscou fazer o melhor, buscou representar bem os munícipes de Rio Branco, que nos deram essa carta em branco, essa cheque em branco de representá-los. A gente tentou fazer isso da melhor forma possível na Câmara Municipal de Rio Branco. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial no próximo bloco. Eu continuo conversando aqui com o vereador Roberto Duarte, mas dessa vez o assunto será a eleição, essas eleições de 2018, onde ele foi eleito deputado estadual pelo MDB. A gente volta já.